Olá, pessoal! Na aula de lógica combinatória de hoje discutiremos sobre permutações circulares. Mas para a gente entender melhor como que funciona a permutação circular, a gente vai pensar na seguinte situação. Vamos pensar que as meninas superpoderosas, Lucinho, Florzinha e Lindinha, resolveram brincar no gira-gira do parquinho, perto da casa do professor. Só lembrando que essas são as meninas superpoderosas. E aí eu quero saber de quantas formas diferentes elas podem sentar em torno do gira-gira. Então, se a gente pensar que a gente tem a Lindinha, a Florzinho e a Docinho, permutando elas, nós temos todas essas possibilidades. São 6 possibilidades de permutar a posição das 3. Só que o que acontece? Como o gira-gira tem o formato de um círculo, não importa se a gente está com essa configuração ou essa configuração. Porque a hora que a gente olha para a Lindinha, só importa quem está à direita da Lindinha e quem está à esquerda da Lindinha. Então, o que acontece? Aqui, a hora que a gente olha essa e olha essa, quem está à direita da Lindinha? Docinho. E à esquerda? Florzinha. E aqui também, olha, à direita, Florzinha. Então, essas 3 configurações é a mesma do ponto de vista do gira-gira do parquinho. É a mesma coisa, se a gente girou um pouquinho, a gente obtém a mesma configuração. Agora, essa daqui já não. Ela já é totalmente diferente dessa anterior. Por quê? Porque quem está à esquerda da Lindinha agora é a Docinho e quem está à direita, a Florzinha. Então, o que vai acontecer? Aqui, a mesma coisa. Esquerda, Docinho, direita, Florzinha. Esquerda, Docinho, direita, Florzinha. Então, essas aqui são a mesma configuração, a mesma possibilidade. Então, no lugar de 6 possibilidades, nós temos 2 possibilidades. Então, o que aconteceu aqui? A gente fixou um dos objetos, que nesse caso é a Lindinha, e aí a gente obteve todas as possibilidades, permutando os outros membros. Vamos pegar um caso um pouquinho maior? Vamos pensar uma outra situação agora, na qual o terceiro Hokage designa a equipe Kakashi, formada pelo Kakashi Sensei, pelo Naruto, a Sakura e o Sasuke, para uma missão. E aí o que acontece? O Kakashi Sensei, antes de ir para a missão, ele resolveu conversar com os membros dessa missão. Então, eles sentam em torno de uma mesa. Então, quais são as possibilidades deles se sentarem em torno dessa mesa? Então, para ficar mais fácil, a gente vai usar o símbolo da família de cada um dos personagens. Então, o Kakashi, o Naruto, a Sakura e o Sasuke estão aqui representados. E aí a gente tem essas configurações aqui, que são todas as permutações possíveis, certo? Mas se a gente olhar para essa configuração e para essa configuração, a gente nota que, olhando, olha só, eu tenho Kakashi, Naruto, Sakura e Sasuke. A gente tem a mesma coisa aqui em cima, só que está rodado. E se a gente pensar em relação à mesa, é a mesma configuração. Então, essas 4 configurações aqui, elas são exatamente a mesma configuração, só que apenas rotacionada. Agora, essa daqui já é diferente. Por quê? Porque essas 2 posições estão permutadas em relação ao Kakashi. Então, aqui a gente tem uma configuração diferente. Mas para baixo, todas são iguais. Então, aqui a gente foi permutando e verificando todas as possibilidades possíveis em relação aos alunos da equipe. Então, o que acontece? Como aqui para baixo são só rotações, a gente vai considerar que as possibilidades de disposição em torno da mesa é apenas essa primeira possibilidade. Então, a gente tem um total de 6 possibilidades. Agora, esse aqui é o exemplo tradicional em matemática, certo? A gente tem um polígono, nesse caso de 4 lados, e a gente quer verificar quais são todas as possibilidades de nomear os pontos. Quando a gente tem a disposição de pontos, aqui a gente está rotacionando a mesma figura. Então, a gente tem a mesma possibilidade
4 vezes. Quem é o vértice anterior e posterior é o mesmo, então eu estou com o mesmo quadrado, o mesmo polígono. Então, aqui é a mesma coisa. Então, o que acontece? Se a gente fixar o ponto A, a gente está permutando aqui nas linhas, a gente está permutando a posição dos pontos B, C e D. Já a hora que a gente olha para baixo, a gente está só rotacionando. A primeira linha, ela contém todas as posições em relação aos meus pontos, fixando A e permutando B, C e D, todos os modos possíveis. Ou seja, a gente tem 6 fatorial modos. Em cada coluna, a disposição ela pode ser obtida de uma outra linha por rotação. Então, se a gente pegar esse membro aqui, por exemplo, só é a gente pegar uma outra linha, a gente vai perceber que na mesma coluna a gente tem uma outra rotação referente àquele objeto. E por último, então se a gente pegar uma posição aqui e uma posição em uma outra coluna qualquer, mesmo que seja na mesma linha, a gente não consegue rotacionar e obter essa mesma disposição. Então, com base nessas 3 observações, a gente tem a seguinte definição. Permutação circular. A gente chama de permutação circular de N objetos distintos qualquer disposição desses objetos em torno de um círculo, de uma posição circular, que a posição não importa e sim a ordem em relação aos membros que estão ocupando. Definição. Permutações circulares indistinguíveis. Elas acontecem quando a gente tem que uma permutação ela puder ser obtida da outra por uma rotação conveniente. Então, se a gente olhar essa posição e essa posição aqui, a gente percebe que se a gente rotacionar, a gente obtém qualquer elemento, qualquer permutação dentro dessa coluna pode ser obtida através da rotação de um outro membro dessa coluna. Então, nesse caso, a gente fala que qualquer um dentro de uma coluna, ele é indistinguível. Então, cada um desses daqui, a gente tem que ele é indistinguível com todos dentro da própria coluna. E quando que eles são distinguíveis? Quando a gente não consegue nenhuma rotação que obtenha esse outro elemento. Então, se a gente observar aqui, de uma coluna para outra, a gente só rotacionando, a gente não consegue obter o elemento anterior. Então, a gente observa que de uma coluna para outra, a gente não consegue obter nenhuma permutação com base na anterior. Então, dentro da coluna, comparando os elementos de uma coluna com outra coluna, a gente não tem objetos indistinguíveis. Todos são distinguíveis, são distintos, são diferentes. Com isso, se a gente observar aqui, então, ao invés de a gente ter os 4 fatorial, a gente vai ter que dividir por 4 as possibilidades, porque o n não entra. Então, a gente vai ter, na realidade, n menos 1 fatorial. Se a gente denotar por PC, número de permutações circulares, o cálculo, como a gente mostrou nesse processo, é o quê? Fixar um dos n objetos e permutar o que sobra, ou seja, isso vai ser feito n menos 1 fatorial modos distintos. Portanto, permutação circular de n objetos distintos é igual a n menos 1 fatorial. Na permutação circular, não interessa a posição relativa do objeto em si, e sim o número de permutações circulares distinguíveis. Pode-se estender esse cálculo das permutações circulares para qualquer curva plana fechada que limita uma parte convexa do plano. Mas isso vocês vão ver com mais detalhes mais à frente dentro do curso. Então, vamos para os nossos exemplos? De quantos modos 5 pessoas podem se dispor em torno de uma mesa circular? Nesse caso, a gente tem n igual a 5, porque são 5 pessoas. Assim, a gente quer a permutação circular de 5 pessoas, 5 menos 1 fatorial, 4 fatorial, que me dá 24. Logo, temos 24 modos diferentes de 5 pessoas sentar em torno de uma mesa. Vamos para o nosso segundo exemplo? De quantos modos pode-se pintar as faces de uma pirâmide pentagonal usando 6 cores diferentes, sendo cada face de uma cor?
Se é uma pirâmide pentagonal, a base dela é um pentágono, então ela tem 5 faces. Então, dá um total de 6 lados para a gente poder pintar. Então, como ela tem 6 faces, o meu n é igual a 6 e eu tenho permutação circular de 6 objetos, 6 menos 1 fatorial, 5 fatorial, que me dá 120. Ou seja, nós podemos pintar essa pirâmide de 120 modos diferentes. Um outro exemplo, vamos pensar em montar um colar de 5 contas diferentes. Então, quantas formas a gente vai ter? Nesse caso, a gente tem que o n é igual a 5. Gente, desculpa, aqui eu não observei a quebra de linha, tá? Então, a gente tem a permutação de 5 objetos. Nesse caso, é 5 menos 1 fatorial. Vai me dar 4 fatorial. Ou seja, eu tenho 24 possibilidades diferentes de confeccionar um colar. Então, por agora é só. Daqui a pouquinho eu solto a de combinação. Um forte abraço e até daqui a pouco.